o site Intercept publicou uma nova reportagem com supostos diálogos atribuídos a Deltan Dallagnol da Lava Jato. Dessa vez, o site divulga supostas mensagens do procurador, que teria concordado com a avaliação de outros colegas do Ministério Público Federal de que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio, estaria envolvido em um esquema de corrupção. Nas conversas, Deltan teria afirmado que certamente Flávio, na época deputado estadual, mantinha o esquema, mas que ele tinha dúvidas sobre como Moro atuaria no caso, uma vez que com Bolsonaro já eleito para a presidência da República, ele poderia não fazer as investigações por pressões políticas, já que seria ministro dele, e também pelo desejo de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Aspas para a suposta mensagem: Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? É óbvio o que aconteceu. E agora, José, seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Fecho aspas. Vocês reparem que o que o site diz a respeito do Sérgio Moro não é exatamente aquilo que o Deltan está falando. E não há mensagem do Sérgio Moro. São apenas as especulações do Deltan Dallagnol sobre um caso que não está na jurisdição, não está sendo apurado por ele próprio. Quer dizer, um procurador, como qualquer outro cidadão brasileiro, especulando sobre aquele caso. Segundo o Intercept, em 29 de janeiro deste ano, Deltan Dallagnol voltou a conversar com os procuradores sobre um pedido de entrevista do programa Fantástico. Ele teria ficado com receio de aceitar o convite por medo de ser perguntado sobre Flávio. Aspas. Pessoal, temos um pedido de entrevista do Fantástico sobre foro privilegiado. O caso central é bom, envolvendo Paulo Pimenta, se isso for verdade. Risos. O risco é eles decidirem, no fim, focar no Flávio Bolsonaro, usarem nossas falas nesse outro contexto. A questão é se é conveniente darmos entrevista para essa reportagem ou não. Fecho aspas. Quer dizer, é como eu comentei no Twitter, Augusto, não tendo encontrado ilicitude do Sérgio Moro nas supostas mensagens, agora se apela cada vez mais à publicação de fofocas. Porque procuradores debatendo o que é interessante para eles antes de uma entrevista é algo absolutamente natural. Só quem nunca deu entrevista ou quem não consegue sequer imaginar como é que é dar uma entrevista, não consegue conceber que as pessoas conversem antes sobre aquilo que elas estão desejando e qual é a maneira que elas vão se posicionar sobre aquele tema, e se outro tema surgir, ela responder sobre aquilo vai ajudar ela na pauta que ela está querendo emplacar ou não, etc. Tudo isso faz parte da articulação dessas pessoas para, no contexto daquilo que elas estão querendo. Então é um papo absolutamente normal, profissional, de colegas conversando sobre posicionamento em entrevistas. E nas declarações anteriores, como eu disse, são especulações relativas a uma investigação em que esteve implicado o filho do presidente da República. Milhões de brasileiros, em conversas privadas e muitas vezes até públicas, ficaram especulando sobre o que iria acontecer com a investigação relativa ao Flávio Bolsonaro, se ele é culpado, o que as pessoas acham antes da investigação ser concluída. Claro que aqui em Os Pingos nos Is, nós tratamos abertamente. Conversamos abertamente, mostramos que os indícios eram fortes, que isso tornava necessário que a investigação fosse levada até o fim. Nos posicionamos, eu me lembro da minha posição, Augusto pode responder pela dele, mas eu lembro que foi igual, contra os pedidos do Flávio Bolsonaro para frear investigações, um deles que resultou nessa decisão esdrúxula do Dias Toffoli, que suspendeu milhares de investigações. Então, Augusto Nunes, não tem nada, fica criando fumaça, fica fazendo espuma. São pessoas comentando sobre casos que não estão na mão dela. Qual é o interesse público? Só para completar, Augusto, porque o Glenn Greenwald, ele veio aqui no Pânico e ele falava, nós vamos preservar as informações que são privadas, que não são de interesse público, só aquilo realmente que tem a ver com as investigações e tal, e tá aí publicando opinião de procurador sobre outros casos. Felipe, a boa notícia é o seguinte, péssima notícia para os jornalistas que estão vivendo disso já há algumas semanas, né? E jornais, né? E partidos. Boa notícia para quem
zela pela Lava Jato, acha importante o combate à corrupção. Eles não têm mais nada a falar sobre o Sérgio Moro. Não tem mais nada, porque não aparecem mais recados atribuídos ao Sérgio Moro. Ou eles são loucos, jornalistas enlouquecidos, estão guardando o melhor pro fim, quando ninguém mais estiver interessado, ou acabou. Eles estão dando agora o Deltan conversando, de novo, hein? Se isso aqui for verdadeiro. O Deltan conversando sobre o Sérgio Moro. Mas como é que o Sérgio Moro vai se explicar sobre isso? Como é que ele vai impedir que falem dele? É um negócio muito doido e eu quero ver como é que vai continuar isso aqui e onde vai acabar. Porque toda série tem que ter um fim. É uma série jornalística. Como é que os jornais, revistas, TVs aí que noticiam isso aí, vão acabar esse negócio explicando que tá bom, disso tudo pode se inferir o seguinte: nada. Se até agora o Sérgio Moro não cometeu nada que possa justificar a anulação de uma sentença, um processo e tal, agora é que não vai cometer mesmo. Então, os outros estão falando dele. Sobre conversar, sobre conversar a respeito de entrevistas, pois eu no Roda Viva, antes de começar, ouvia o entrevistado perguntar para os jornalistas assim: será que eu falo de tal coisa? Tô em dúvida. Mas isso aí é mais normal do que tomar café quando acorda. São loucos. Loucos, eu prefiro achar que são idiotas mesmo. Quantos entrevistados vêm aqui, dão entrevista e ficam nos corredores falando com os assessores, perguntando até para as pessoas. Pra gente, às vezes, será que eu só falo? Fala se quiser. Se quiser, só fala. Se não quiser, não fala. Diga aí, Zé Maria Trindade. É o famoso colocar o lead no pé. Que eles são loucos. Colocar o lead no pé da matéria, que é um pecado terrível para o jornalista quando coloca o assunto principal no pé, se é que ele tenha mesmo uma informação mais importante. Até agora eu faço o resumo seguinte: comprovou que a Lava Jato foi bem organizada, enfrentava inimigos poderosos, confirmou que o então juiz Sérgio Moro, que agora ministro, não foi omisso e tinha uma grande responsabilidade e ciente da sua responsabilidade e do seu caminho. Isso reforçou demais a sua posição. Hoje, o ministro Sérgio Moro está maior do que antes da publicação desses assuntos. Nisso aí, é super comum conversar, duvidar e tal. E é por isso que eu volto a dizer aqui: se não houvesse este sigilo imposto pela lei, todas as constituições garantem este sigilo, a sua privacidade e as conversas privadas. Antes mesmo da existência do telefone, já existia um sigilo de correspondência, carta. Uma carta, ela não pode ser aberta, sempre foi assim, por se tratar de um crime. Se alguém abrir uma carta endereçada a outra pessoa, está cometendo um crime de violação de correspondência. E as comunicações foram evoluindo e este sigilo continua. Para se ter uma ideia, já houve um questionamento no Supremo durante o mensalão sobre o sigilo em uma agenda de secretária. Disseram que se tratava de uma comunicação interna. O Supremo não aceitou o sigilo da agenda, porque se trata de uma apreensão de um material que pode comprovar crime e tal. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque sem esse sigilo fica difícil manter até as relações. Digo, não é exagero, de que até um casamento é destruído se o sigilo for quebrado. Quando a mulher ou o marido ver ali algumas notícias, alguma troca de mensagem, pode ser mal interpretada. É isso aí. Pode sim ser um emprego, você perde um emprego. Porque se você fala do seu trabalho de uma maneira que é mal entendido pelo patrão ou pelos colegas superiores, né, você pode perder o emprego. É daí que nasce a exigência do sigilo e é uma garantia constitucional do sigilo. Isso aí é a comprovação de que o sigilo deve ser obedecido. Pode provocar mal-entendidos. Ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer. Sabe-se que estavam comentando sobre um caso que todo mundo estava comentando.